Boa noite. Criança no bloco cirúrgico. Médica é demitida depois de levar filho adolescente para o trabalho e registrar o momento em que ele a ajudava em cirurgia. Falta de segurança. Moradores dos bairros São Lucas e Serra pedem socorro à polícia. Redução de leitos. Ministério Público dá prazo para o governo pagar Santa Casa depois que a instituição fechou mais de 400 vagas de internação. Alerta nas embalagens. Governo quer melhorar campanha contra o tabagismo nos maços de cigarro. Esquema de falsificação. Polícia Civil prende chefe de grupo que fabricava cartuchos de impressoras e os vendia como originais. Esses são os destaques de hoje do jornal Band Minas. Uma cirurgiã foi demitida da Santa Casa de Lagoa Santa, na região metropolitana da capital, depois de postar fotos nas redes sociais do filho adolescente operando e auxiliando a médica em cirurgias. A divulgação das fotos nas redes sociais deixou os moradores da cidade perplexos. Nelas, a cirurgiã-geral da Santa Casa de Lagoa Santa, Simone Rangel, publica o filho adolescente vestido de médico dentro do bloco cirúrgico do hospital. As imagens mostram o menino auxiliando a mãe a fazer uma cirurgia. Em uma das fotos, é possível ver que o garoto manuseia um instrumento cirúrgico como se estivesse fechando um corte no paciente. Na legenda, Simone coloca a sigla DR de doutor antes do nome do filho. É um absurdo, porque não é formado. Hoje em dia, nem médico, às vezes tem médico que não está podendo confiar, imagina que é uma criança. Eu acho isso muito errado, né? Porque uma criança está mexendo com uma cirurgia é absurdo, né? O ato não só fere o Código de Ética do Conselho de Medicina, mas também põe em risco a vida do paciente. A Santa Casa de Lagoa Santa informou por meio de nota que, assim que ficou sabendo do caso, decidiu demitir a funcionária. Disse ainda que só irá se pronunciar depois que tudo for apurado e todas as providências forem tomadas. A nota conclui registrando que este fato foi isolado e que não condiz com os preceitos éticos da instituição. Para o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, que ainda não recebeu a denúncia, se for comprovado que o adolescente estava participando da cirurgia, Simone pode sofrer várias penalidades. Quando o Conselho toma conhecimento, é instaurada uma sindicância. Essa sindicância, a partir do momento em que ela comprova que pode haver indícios de infração ética, é instaurado um processo ético profissional e esse processo ético profissional, após a sua instrução, ele vai a julgamento por um corpo de conselheiros, uma plenária, e esse médico ele tanto pode ser absolvido como pode receber uma das apenações do Conselho, que vão desde uma advertência confidencial até a mais severa, que é a cassação do diploma. Moradores dos bairros São Lucas e Serra reclamam da falta de segurança na região. Essa semana, uma mulher foi arrastada por uma moto depois de ser assaltada. Quem mora no local afirma que as ações acontecem logo pela manhã, quando todos estão saindo para o trabalho. Acostumado a presenciar assaltos perto do prédio onde mora, o aposentado, que prefere não ser identificado, nunca imaginou que assistiria da janela do próprio apartamento o ataque dos criminosos à filha. Estava no meu quarto quando escutamos gritos. Eu e minha mulher chegamos na janela e vimos o pessoal atacar uma mulher. Não sabia que era minha filha. Então eu desci correndo. E quando eu desci, ele estava arrastando ela pela moto. Era por volta de 8 horas da manhã, quando a jovem sai de casa e segue em direção ao carro estacionado na rua. Ela está com a bolsa pendurada no ombro. Quando chega no carro, os bandidos aparecem. Um deles tenta pegar a bolsa, que fica presa no braço da fisioterapeuta. O garupa da moto, então, arrasta a vítima pela ladeira da rua Monte Alegre, no bairro São Lucas, na região centro-sul da capital. Depois de arrastar a jovem por quase 100 metros, um dos criminosos, já com a bolsa dela em mãos, mas não satisfeito, desceu da moto e agrediu a fisioterapeuta, com socos, chutes e coronhadas. A hora que ela levantou o rosto, com o rosto todo cheio de sangue, falou pai, então a gente sente um vazio enorme por dentro, a gente se sente todo exaurido, todo sem força, todo impotente, porque
invade todo o íntimo da gente uma agressão dessa, ainda mais quando é filho da gente que está bem próximo. A vítima sofreu várias escoriações pelo corpo, além de um ferimento na cabeça em consequência de coronhadas e uma queimadura no braço por encostar no cano de descarga da motocicleta. Ela chegou a ficar internada, mas já recebeu alta e se recupera em casa. Ela está muito traumatizada, está com hematomas no corpo inteiro, ela foi com o corpo todo ralado. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos deste crime já foram identificados. Eles seriam moradores do aglomerado da Serra. A identificação desses autores inicialmente foi feita por meio das imagens de câmeras, circuitos de TV da própria rua onde aconteceu o fato. Foi identificado pela Polícia Militar que os dois já têm passagem pela Polícia Militar com relação ao crime de roubo. Segundo moradores vizinhos ao local do crime, os assaltos são constantes aqui na região. Eles acontecem, na maioria das vezes, no início da manhã, quando várias pessoas estão saindo para trabalhar. Eu já fui assaltada aqui e sempre desço aqui bem preocupada. É que a situação é muito perigosa. Toda noite, quando eu chego do trabalho, eu venho rezando porque a rua é super deserta, não tem policiamento. No mês passado, um outro crime chocou a região. Uma moto e um carro pegaram fogo após uma tentativa de assalto. Um empresário que chegava para trabalhar percebeu um motoqueiro roubando a mochila de uma pessoa. Ao tentar fugir, o criminoso bateu no carro dele, que com medo acabou acelerando o veículo e só parou quando os dois começaram a pegar fogo. Também em abril, a esposa e o filho de Sérgio foram alvo dos bandidos. Ela entrou em luta corporal com eles, os caras pegaram o carro dela, e ela entrou em luta, caiu debaixo do carro, quase que os caras arrancam o carro com ela lá de baixo. Na outra semana, meu filho, que já é adulto, foi assaltado à mão armada ali no mesmo local. A impressão de todos é que os ladrões precisam de dinheiro, de alguma coisa, eles vêm cá, isso aqui virou um banco deles. Os moradores criaram uma rede de vizinhos protegidos, que ganhou ainda mais força depois do que aconteceu com a fisioterapeuta. E isso está nos dando mais segurança, porque, como a polícia nos falou, a gente precisa criar aquela sensação de segurança maior que a gente tem. Porque tem gente que está querendo mudar daqui, porque está um absurdo. Para dar mais segurança aos moradores, a Polícia Militar reforçou a ronda na região. Iremos aumentar as operações nessa região. A presença da Polícia Militar, ela deve ser cotidiana. O crime já aconteceu, mas outros não podem acontecer. Então, nosso objetivo é manter a segurança dessa comunidade e, principalmente, alcançar os criminosos que atuam nessa região para que a gente possa realmente extinguir essa prática do bairro São Lucas e regiões adjacentes também. E a Polícia Civil conseguiu colocar fim a uma associação criminosa envolvida em falsificações. Uma empresa fabricava e vendia cartuchos para impressão, como se fossem originais. No local foram encontrados os materiais usados na montagem dos produtos. As investigações começaram após a Polícia Militar de Minas ter sido vítima ao adquirir cartuchos para impressão falsificados. Chegou a portão na delegacia em fevereiro do ano corrente informações sobre fraude na licitação. Já comprovado que o produto vendido, que os cartuchos de impressão eram falsos, né? Então, a equipe diligenciou, nós identificamos a Shark Laser como empresa que produzia, que montava esses cartuchos e participava de licitações a diversos órgãos públicos, né? O prejuízo é de aproximadamente R$10 mil aos cofres públicos. Marcas todas muito famosas, conhecidas, e era tão profissional a falsificação, tão bem parecida. Algumas embalagens a gente pode perceber aqui praticamente idênticas aos originais. E aqui nós temos alguns chips que o delegado acredita que tenham vindo do exterior e também alguns adesivos, esses que mostram o modelo dos cartuchos e esse aqui, modelo de autenticidade, todos falsificados na empresa. A qualidade, considerando que não são produtos originais, que não passam por um controle de qualidade rígido, igual aos que são feitos com grandes empresas. Foi perceptível a qualidade de impressão e isso gerou a suspeita, tendo em vista que as embalagens elas são muito semelhantes aos originais. Esse material, a parte de impressão, ele vinha do Sul. As investigações permitiram identificar que vinha no Paraná. Agora, os demais, como o selo de autenticidade, que demanda uma maior tecnologia para a produção, nós
temos que eles são importados da China. O empresário que comandava as falsificações é Rogério Rodrigues Zambrana, que foi preso em flagrante, mas foi liberado. Ele foi preso em flagrante pelo crime contra a relação de consumo. Contudo, ele ainda é investigado pela fraude de licitação, falsidade ideológica e estelionato. Somados, esses crimes podem chegar a 21 anos. Ele foi solto em audiência de custódia. Um avião fez um pouso de emergência em Minas Gerais depois de um princípio de incêndio ainda nos ares. Os detalhes depois do intervalo. E ainda, o governo abre discussão para incluir alertas mais chocantes sobre os riscos do tabagismo nas embalagens de cigarros. Os detalhes a seguir. Uma aeronave teve um princípio de incêndio quando se aproximava de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o piloto precisou fazer um pouso de emergência. O voo 4966 tinha origem em Campinas, no estado de São Paulo, e destino Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Era final de tarde, já próximo do pouso, quando o comandante da aeronave pediu prioridade para o uso da pista. O cheiro de fumaça era forte dentro da cabine. Então, logicamente, de acordo com os procedimentos de segurança, acionaram a torre acionou o grupamento de corpo de bombeiros aqui do aeroporto e fizemos todos os procedimentos padrões, do qual a ANAC cobra. Um aplicativo que monitora a rota de aviões mostrou que a aeronave saiu de Campinas às 4h59 da tarde e que deu voltas no ar antes de descer em Uberlândia. 62 passageiros estavam a bordo. O piloto ainda conseguiu pousar normalmente e ninguém ficou ferido. Os passageiros que pegariam o próximo voo com o mesmo avião, destino a Belo Horizonte, tiveram que aguardar por informações aqui no saguão do aeroporto por cerca de 2 horas. O incidente foi bem no dia do aniversário da Mariana, que também iria no próximo voo para Belo Horizonte comemorar com a família. O voo foi cancelado, a gente estava na sala de embarque esperando, ouvi um barulho de sirene, né? Ouvimos uma confusão, aí avisaram que estava tendo uma manutenção na aeronave, deixou a gente esperando lá por volta de meia hora, 1 hora, até avisarem que o voo tinha sido cancelado, mas não tem um plano de emergência para oferecer um voo reserva, não pode vir um avião reserva para tirar a gente daqui, eles não podem mandar um ônibus para a gente ir embora para Belo Horizonte, não podem mandar uma van para a gente ir embora, é meu aniversário hoje, minha família está comemorando sem mim, porque eu não consigo chegar em casa. E a Azul Linhas Aéreas Brasileiras informou por meio de nota que a aeronave apresentou um problema técnico durante o trajeto, mas não informou a natureza do problema. E a Associação Mineira de Municípios realiza até amanhã aqui em Belo Horizonte o Congresso Mineiro de Municípios. Nós vamos conversar agora com Orion Teixeira, que já está aqui nos estúdios. Boa noite, Orion. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Bom, parece que os prefeitos estão preocupados com o projeto do governador que cria fundos imobiliários para vender imóveis, né? Em que isso afeta, então, a vida dos prefeitos e as cidades deles? Pois é, Luciana. O novo presidente que vai assumir amanhã, Gilvan Lacerda, que é prefeito de Moema, no Oeste Mineiro, disse que a primeira medida dele será barrar esse projeto na Assembleia Legislativa para arrecadar 20 bilhões de reais, como pretende o governador. A ideia do Fernando Pimentel é vender mais de 1.200 imóveis do estado que estão espalhados pelo interior de Minas. Muitos deles são sedes de escolas, postos de saúde e outros serviços públicos. Em Andradas, no sul de Minas, por exemplo, a escola José Bonifácio, de quase 90 anos, está listada para ser vendida por 5 milhões de reais. O prefeito Rodrigo Lopes não sabe para onde mandar as crianças. Por isso, o presidente da MM quer conversar com os deputados para mudar o projeto. O líder do governo na Assembleia, Durval Ângelo, disse que vai apresentar uma emenda para excluir esses imóveis que estão em uso no estado. Agora, Orion, parece que lá na Assembleia, né, nada de trabalho. Há 5 meses, nada é votado por lá. Os deputados não votaram nada até agora, estão insatisfeitos com o governo que não paga as chamadas emendas parlamentares que destinam aí recursos do orçamento para obras nas regiões, nas cidades onde eles são votados. São cerca de 100 milhões de reais. Por isso, eles estão nessa greve branca e muitos dos projetos importantes, como esse dos fundos e outros que dão desconto a quem paga os impostos em dia, ficam adiados. Saindo da Assembleia Legislativa dessa greve branca, vamos para a Câmara Municipal de Belo Horizonte, onde também há uma greve. Os vereadores também estão reivindicando 1% do orçamento da Prefeitura de Belo Horizonte para destinar obras para as suas regiões também. Ok, obrigada, Orion Teixeira, pela participação. Uma boa noite para você. Até a próxima. Até.
E as mensagens chocantes que estampam as embalagens de cigarro podem ficar ainda mais fortes. O governo abriu uma consulta pública para decidir se inclui alertas mais diretos sobre os riscos do tabagismo. Para não ficar fora da turma, Tiago topou fumar o primeiro cigarro. Tinha 15 anos. De lá para cá, não parou mais. Um chega outro, dá um cigarro, dá um trago e já era. Não sei nem porque eu fumo, eu sou burro de ficar aí soprando fumaça pro alto. Tiago está entre os 90% dos fumantes que ficam dependentes entre os 10 e 19 anos de idade. Parar de fumar é difícil porque a droga nicotina é uma droga extremamente pesada. O seu poder de dar dependência é semelhante da cocaína e do crack. 200 mil pessoas no país morrem por causa das doenças provocadas pelo cigarro. A fumaça do cigarro tem cerca de 4.700 substâncias tóxicas que provocam 55 doenças, como câncer, infarto e hipertensão. Há 9 anos, os maços de cigarro trazem mensagens de alerta para os fumantes. Advertência que já assusta e que pode ficar ainda mais direta. A Anvisa abriu uma consulta pública pela internet até o dia 29 de maio, sugerindo a mudança das fotos e a inclusão de frases mais duras nas embalagens, alertando para o envelhecimento precoce, morte por câncer e efizema, e para as fumantes grávidas sobre o risco de ter um parto prematuro, perder o bebê e até morrer com o consumo de cigarro. Aquilo ali que faz a gente refletir, parar, de você olhar, ver aquela imagem e saber que amanhã pode ser você. A maior empresa produtora de tabaco do país entrou com uma ação na justiça pedindo o fim das mensagens estampadas nas embalagens. Regra considerada essencial por especialistas para o controle do tabagismo. Há estudos mostrando que as pessoas ficam sensíveis a isso, começam a pensar mais em parar. Nós sabemos, por exemplo, que 80% dos fumantes querem parar de fumar. Os números comprovam a importância das medidas restritivas, como aumento de impostos e a proibição do fumo em ambientes fechados. Entre 1990 e 2015, a porcentagem de fumantes no Brasil caiu de 29% para 12% entre homens e de 19% para 8% entre mulheres. Maria Cândida precisou de 30 anos para vencer o vício. A minha voz é diferente, a minha pele era muito ressecada porque o cigarro faz isso, a minha autoestima muito lá em cima, vida nova, vida nova. E vamos ver como fica a previsão do tempo agora? Quinta-feira de céu claro aqui em Belo Horizonte, mas pode aparecer nuvens durante o dia e também uma névoa seca. Bom, a gente confere ali as temperaturas, variando ali entre 15 e 26 graus. A umidade relativa do ar fica em torno de 30%. Então tem que hidratar muito amanhã, viu? A sexta-feira também será de céu claro, a parcialmente nublado, com névoa seca. E as temperaturas variam entre 14 e 25 graus. No sábado também, dia mais fechado e os termômetros marcando entre 13 e 24 graus. E depois do intervalo, as notícias do futebol. O Cruzeiro entra em campo daqui a pouco e o Atlético já treina para a estreia do Brasileirão. E ainda, Santa Casa de Belo Horizonte fecha mais de 400 leitos de internação e Ministério Público dá prazo para o governo pagar dívida de pelo menos 21 milhões de reais. Estamos de volta e vamos falar do futebol. André Salles já está aqui nos estúdios. Boa noite, André. Boa noite, Luciana. Boa noite para todo mundo. Bom, André, depois de o Cruzeiro perder o título, para o Galo, Campeonato Mineiro, o Cruzeiro já acabou de entrar em campo, Exatamente. O jogo daqui a pouquinho, às 7h15. Então o Cruzeiro já está em campo. Daqui a pouco o juiz apita para o início. Então pega o Nacional do Paraguai, Então a partida de daqui a pouco. Lembrando que o primeiro jogo ficou 2-1. Aqui no Mineirão, o Cruzeiro venceu, mas é um resultado um pouco perigoso, Luciano? 1-0 para o adversário. Esse adversário acaba eliminando a Raposa, portanto, concentração total. E a gente sempre lembra, O Cruzeiro vem de uma derrota doída contra o Atlético na final do Campeonato Mineiro. Vamos saber como é que o time vai se comportar. Falando da equipe que, de fato, entrou em campo, que o Mano Menezes escalou, uma mudança apenas. O argentino Ramon Ábila entra no comando do ataque, já que o Rafael Sobis sentiu aí um incômodo na coxa, acabou aí ficando... Ele viajou para o Paraguai, Luciano, mas acabou ficando de fora do treino, ficou o tempo inteiro de tênis, foi cortado até do banco de reservas. Então o Cruzeiro é o mesmo que enfrentou o Atlético, mas com essa mudança no comando do ataque. O cruzeirense confia muito no Ramon Ábila quando o assunto é fazer gols. Inclusive foi dele o gol da vitória na partida de ida aqui no Mineirão.
Vamos ver então como é que vai se comportar aí o Cruzeiro nesse jogo importante de logo mais. Havia realmente uma expectativa ali em relação à presença do Ávila. Agora, o Atlético, depois de levantar a taça, ganhar 2 dias de folga, hoje já voltou a treinar, né? Pois é, o pessoal teve um tempo bom, né, para comemorar aí essa vitória, o título. Foram 2 dias de folga, segunda e terça-feira ninguém passou lá na Cidade do Galo, mas hoje não. Treino normal, todo mundo lá trabalhando e o Atlético já se preparando para o sábado. É a partida de estreia do Campeonato Brasileiro e olha que partida importante, Luciana, contra o Flamengo no Maracanã, jogo grande, jogão, clássico aí, né, mesmo não sendo do mesmo estado, todo mundo considera Flamengo, Atlético e Flamengo um clássico e o Atlético tem apenas uma pendência, digamos assim. O Casares tinha recebido uma suspensão no Brasileiro do ano passado, 2 jogos, ele acabou cumprindo, na verdade era 4 jogos, caiu para 2, ele acabou cumprindo 1, teve aquela partida que não aconteceu contra a Chapecoense, então o Atlético está consultando aí para saber se o equatoriano pode entrar em campo, é a única dúvida, viu, Luciano? A gente aguarda e você conta tudo pra gente depois, combinado? Com certeza. Obrigada, André, boa noite para você. Boa noite para todo mundo. E a Santa Casa de Belo Horizonte reduziu a capacidade de atendimento aqui na capital. Dos 1.086 leitos da instituição, 430 já foram fechados por falta de recursos para internações. O Ministério Público de Minas deu prazo até o dia 14 para que o governo estadual apresente prazos para o pagamento de uma dívida de pelo menos 21 milhões de reais com a instituição. Não é difícil andar pelos corredores da Santa Casa de Belo Horizonte e ver quartos com leitos vazios. Aliás, 40% do hospital está assim, sem condições de receber novos pacientes. Do total de 1.086 leitos, 430 foram fechados por falta de recursos. O corte de vagas já foi percebido na central de leitos da capital, que na semana passada acumulou um volume de 550 pessoas à espera de internação. A situação ficou crítica por conta de uma dívida do governo do estado que já chega a 21 milhões de reais. Outro fator que agrava o problema é o repasse pela Prefeitura da capital do dinheiro que vem da União. A verba chega à Santa Casa, mas sem o reajuste previsto pelo governo federal. Eu tive uma audiência com o ministro da Saúde, você vai me desculpar, mas ele não fez nada além de ficar olhando para o celular enquanto conversava comigo e com 15 deputados mineiros da base governista. Então eu saí de lá sem nenhuma expectativa. A decisão foi tomada para que o hospital consiga prosseguir com os tratamentos dos pacientes que já estão internados aqui. Mas até os serviços oferecidos pela Santa Casa foram afetados. A hemodiálise hoje é um procedimento que nós temos muita dificuldade, ela está com recursos muito atrasados pelo Estado. O tratamento de leucemias, ele é muito caro e também tem recursos a receber do Estado que não estão chegando, que estão dificultando demais da conta. O tratamento que a gente chama de pé diabético, as pessoas que têm aquelas feridas na perna por complicação da circulação do diabetes. São internações prolongadas de tratamento caríssimo, que também está muito difícil de ser feito. Algumas medidas emergenciais estão sendo tomadas pela direção, como empréstimos e até uma possível negociação de férias coletivas. Isso é uma medida paliativa. Ela diminui também os nossos custos para que a gente possa dedicar ao paciente. Agora, eu espero que não aconteça, mas a continuar o subfinanciamento por parte dos estados, né, nós poderemos ter que chegar a isso que ninguém quer, que muitos poucos acreditam, mas é verdade, de fechar as portas. Pela primeira vez, Brenda teve dificuldades em conseguir um leito na Santa Casa. Ela tem neuromielite óptica, uma doença autoimune que ataca o sistema nervoso central. Todas as vezes que uma crise aparece, uma parte do corpo paralisa e somente a internação com um tratamento caro pode recuperar os sentidos. Eu fico bastante preocupada porque eu posso, do nada, parar de mexer o braço, a perna. Eu preciso poder saber que tem um lugar onde eu posso ir para me tratar. E a Santa Casa ajuda não só a mim, mas como milhares de pessoas que também precisam do tratamento e que não estão conseguindo. Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que fez repasses à Santa Casa em 2016 e que vai realizar neste ano também. As parcelas de programas em atrasos serão regularizadas tão logo haja disponibilidade financeira. A edição do Jornal Band Minas fica por aqui, mas amanhã tem mais. Eu espero por vocês. Boa noite. Até lá.